Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado aqui na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro. Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa e os nossos recadinhos paroquiais de sempre, né, pessoal? Não esqueça de seguir as redes sociais da rádio, né? Não esqueça também, pessoal, de seguir as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais e você está vendo o programa na íntegra agora, que depois esse programa ele vai ser, ele sai lá no canal do YouTube e também no canal do Spotify. Durante a semana sai corte nas redes sociais de toda a nossa programação. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, só entrar em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF, arroba grupojagestão.com.br. Aliás, é resenha de mercado, arroba grupojagestão.com.br. Não tem JF. Ou o WhatsApp 45 30 37 24 33. E se você quiser entrar para a nossa comunidade também, WhatsApp 45 30 37 24 33. Lá a gente fala muito sobre investimento. Tem a academia onde você vai ter aulas para você aprender do zero o que é cada tipo de investimento, como que você vai formar a sua carteira, enfim. Tudo isso e a gente também te dá um auxílio lá, porque a gente tem o nosso grupo que você fala diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Então, muito bom começar aí o ano de 2026. Vamos falar de investimento, vamos falar daquilo que vem acontecendo, né? A gente teve na semana passada aí bastante burburinho de novo sobre o Banco Master, muito burburinho aí que continuou, né, sobre a prisão do, do ditador, né, o ditador Nicolás Maduro, e a gente vai falar um pouquinho daquilo que fez preço no mercado esta semana, começando 2026, para te preparar para os investimentos. Pessoal, então, como sempre de praxe, né, a gente vai passar os indicadores. Você que está escutando pela rádio, você não vai ver os nossos slides aqui, mas depois você pode ver lá no YouTube ou no canal do Spotify e aí você pode compartilhar com todo mundo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho do Ibovespa. Primeira semana cheia do Ibovespa, né? E fechou aí com uma alta de 1,76. E aí, pessoal, será que o Ibovespa é 200 mil pontos? Eu lembro que eu fiz uma pergunta parecida no comecinho do ano passado. Será que o Ibovespa era 150 mil pontos? Era 80 mil pontos? E o Ibovespa bateu aí 160 mil pontos em 2025 e tá rumo aí aos 200 mil pontos. Claro que este ano é ano de eleição, este ano é ano de Copa, né? Então a gente vai ter muita volatilidade no mercado. Se prepare para volatilidade aqui no mercado brasileiro, tá? Mais volatilidade do que o normal, né, pessoal? O mercado brasileiro é um dos mercados mais voláteis do planeta e se prepare aí que esse ano vai ter bastante volatilidade. Se você quiser saber como que você pode se proteger e como que você pode usar essa volatilidade ao teu favor, entra lá na nossa comunidade no Resenha de Mercado, tá bom, pessoal? Ó, então vamos lá. Ibovespa fechou a semana em 163 mil pontos, com uma alta aí de 1,76. Pessoal, muitas pessoas falando que o Ibovespa está precificando já a eleição. Isso não é verdade. Sabe por quê? Pelo simples fato que ninguém sabe o que vai acontecer na eleição. Ninguém sabe se esse governo vai se manter, ninguém sabe se outro governo vai entrar. E no Brasil, diferente da maioria dos países, o mercado, a política, ela influencia demais a economia. Nos outros países influencia, lógico, sempre influencia, mas não na proporção que é o Brasil. Então eu falo para vocês, Ibovespa não está precificando resultado de eleição. Porque simplesmente ninguém sabe o que vai acontecer. Já falei para vocês, eu tenho a minha teoria, mas eu tô preparado. Se esse governo se manter, eu tô preparado, eu já tô posicionado. Se esse governo sair, eu também tô preparado e já tô posicionado. Então, para onde for o mercado, eu vou rentabilizar como investidor. E você precisa fazer isso também para você proteger o seu patrimônio. Se você é empresário, se você é CLT, enfim, se você está no mercado de trabalho e você ainda não investe, você está perdendo tempo. Você tá demorando, cada dia que passa você está demorando mais para poder criar um conforto, uma aposentadoria decente para você. O que vai dar essa aposentadoria decente e digna para você não é o INSS, não é o INSS, é você se programar, é você não ficar esperando pelo Estado. Então, se prepare, comece a estudar, comece a investir. Pessoal, no Brasil, menos de 3% da população está
exposta ao mercado de capitais. 3%. Por dois motivos. Primeiro, a população é muito ignorante em relação a investimentos. A gente não aprende isso na escola. A gente deveria aprender na escola. Isso é uma das coisas mais importantes para a vida de qualquer ser humano. A gente não aprende na escola. E segundo, pessoal, o brasileiro tem uma poupança muito baixa. E aí a poupança baixa do Brasil, por causa da carga tributária, por causa desse país que coloca duas bolas de ferro gigante nas nossas pernas para a gente poder andar, né? Mas muito também é por falta de planejamento, pessoal. O Brasil é um país muito desigual, um país que tem muito problema, mas é um país que tem muita oportunidade. Então já comece a se preparar para a volatilidade do mercado, tá? Então o Ibovespa aí, vamos lá, na semana 1,76 e no ano aí, né, vai dar mais ou menos uma semana ali, 1,39. Vamos falar de SP500, pessoal. O SP500 praticamente ignorou o que os Estados Unidos fez lá com o Maduro, né? E continuou subindo. Aquilo que eu falo para vocês. O mercado americano não é impactado pelas coisas que o Trump faz, ou que o governo faz, ou que o Congresso faz. Sim, é impactado. Mas a proporção é extremamente menor do que a proporção no Brasil. Aqui o presidente catou o microfone, o índice do Ibovespa começa a oscilar que nem maluco, começa a tremer de medo. Lá no SP500 não. Os mercados eles têm alguns mecanismos que blindam ele em relação ao governo. Uma coisa muito simples nos Estados Unidos, tá? O governo não pode tanto quanto o governo pode aqui. Então, SP500 aí, 6.966 pontos, tá, pessoal? E é isso eu falo para vocês. Se esse governo aqui no Brasil continuar, tá? É bolsa para baixo, dólar para cima. Se tiver troca de governo, é dólar para baixo e bolsa para cima. Aquilo que eu falo para vocês. O bom investidor, ele já está posicionado. E aquilo que eu falo para vocês, o mercado, se ganhar esse governo ou se ganhar o outro, eu já estou posicionado para rentabilizar a minha carteira de investimentos, tá bom? No ano aí, 1,28. Vamos falar um pouquinho do dólar, que o dólar, muito importante, o dólar deu uma caída agora também. Eu tava vendo, eu gosto muito, das reuniões lá, dos boletins da Genial Investimento, gosto muito lá dos jornalistas lá, e eles estavam falando uma coisa muito interessante, tá? A safra, a maior parte da safra brasileira, ela é no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, entra muito dólar no Brasil. A tendência do dólar no Brasil, no primeiro semestre, é realmente arrefecer, tá? Por causa da grana que entra por causa do agro. Gosto muito do Motinha lá, tô tentando trazer ele para fazer uma entrevista com ele aqui no programa, tá? Ele é um cara do mercado, mas ele é um cara que fala as coisas de uma simplicidade bem bacana. Acho bem legal também. Então, dólar caindo aí quase 1%, 5,37. E no ano aí já caindo quase 3%, né, pessoal? Muito bom isso. Por isso, uma das coisas que a gente viu agora que a nossa inflação em 2025 bateu a meta, né? Que pra mim não bateu, porque pra mim meta é meta. Meta com banda de 50% para cima e 50% para baixo não é meta, tá? Então, o Brasil bateu a meta, né, que é com a tolerância lá esse ano, mas muito foi por causa da queda do dólar, tá? E a queda do dólar não tem zero a ver com este governo. O dólar, ele baixou no Brasil porque os americanos estão baixando taxa de juro. O Brasil está pagando um caminhão de juro para você comprar o título dele. E essas duas coisas estão corroborando aí para a queda do dólar, tá vindo mais dólar pro Brasil. Bitcoin, pessoal, começou 2026 azedo, tá? Uma queda aí de 1,24, né? Aliás, começou a semana azedo, perdão. Queda de 1,24, mas no ano, tá? Também é muito curto, são praticamente aí 12 dias, né? Uma alta aí de 3,3%, 90.365 dólares. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é um pouquinho do overview aí dos nossos indicadores. E, pessoal, outra coisa bem bacana agora do nosso programa, nós estamos voltando com o nosso relatório semanal. É isso aí, a gente está voltando com o nosso relatório semanal. Você que está lá na nossa comunidade, na comunidade Resenha de Mercado, lá na Academia de Resenha de Mercado, você que está lá no nosso grupo, você está recebendo, você já recebeu esse relatório no sábado. Esse relatório que eu estou fazendo hoje, o programa aqui, a galera já recebeu lá no sábado para ficar muito bem informado. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas das notícias do nosso relatório. Quer receber o relatório? Entre em contato, 45 30 37 24 33 do nosso WhatsApp, para você entrar lá na nossa comunidade e você ter acesso a esse relatório que eu passo. Todo sábado eu mando pro pessoal lá o relatório do mercado financeiro,
aliás, e toda segunda-feira eu mando o relatório do mercado de varejo aqui no Brasil. Então, se você é empresário e se você é investidor, você tem que estar lá na nossa comunidade para você receber esses relatórios mastigados de tudo que aconteceu já para você se preparar para outra semana. Tá bom, pessoal? Então, eu vou passar para vocês aqui algumas notícias, tá? O relatório tem mais ou menos 15 páginas, tá? O relatório tem 15 páginas. E eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, tá? Vamos falar um pouquinho aqui de indicadores econômicos, tá? A ONU projeta PIB do Brasil de 2,5 agora para 2025, tá? E 2% no ano 2026, que é um ano eleitoral, tá? Indicando desaceleração frente aos 3,4 de 2024, tá? A desaceleração reflete o aperto monetário vigente, ainda que alguma folga fiscal moderada atenue o impacto. Outra coisa muito importante, tá? A balança comercial 2025 surpreendeu. Outro fator da questão do dólar. Entra mais dólar no Brasil, tem mais oferta de dólar, o dólar fica mais barato. Então a gente teve recorde aí de balança comercial, a gente teve governo elevando taxa de juros, Selic ficou em 15%, né? Mercado americano baixando taxa de juros dos Estados Unidos, o pessoal sai lá do tesouro. Eu até falei para vocês, eu mandei um vídeo lá na nossa comunidade falando dos meus aportes, que eu tinha um valor muito, a minha maior posição era ETF de tesouro americano. Esse mês eu já comecei a desfazer a minha posição, eu já vendi mais ou menos uns 6 mil dólares que eu tinha dessa posição e comecei a realocar em REITs, né, que são parecidos com fundos imobiliários brasileiros, que chegam a pagar lá nos Estados Unidos até 5% de dividendo ao ano, fora o crescimento. Pessoal, não é recomendação. Se você quiser saber por que eu usei essa estratégia, entra lá para você saber, tá? A balança comercial 2025 surpreendeu positivamente, superávit de 68 bilhões de dólares, tá? O governo estima de 70 a 90 bi em 2026, mesmo com tarifações dos Estados Unidos a importações brasileiras de até 50%. Essas importações tiveram um efeito limitado, tá bom, pessoal? Vamos para algumas outras notícias aqui. Mercado de trabalho americano, tá? Mercado recente é uma coisa que a gente tem que ficar bem ligado lá também. E aqui tem um detalhe bem interessante, tá, pessoal? O relatório da ADP de vagas, os JOLTS, né, que são o mercado americano lá de empregos, mostraram força moderada no emprego. Isso aliado a dados de folha de pagamento anual, determinando a trajetória dos juros, tá, pessoal? E olha só que coisa interessante, as pessoas estão procurando mais emprego nos Estados Unidos. Sabe por que eles estão fazendo isso? Sabe por que eles estão fazendo isso? As pessoas estão procurando mais emprego nos Estados Unidos porque o Donald Trump ele está endurecendo a forma de dar auxílio para os americanos. Americano também recebe auxílio. Só que lá o auxílio não é dado de qualquer jeito. E o governo americano está cortando os auxílios. O que está acontecendo? As pessoas estão procurando mais trabalho. Veja, no Brasil, a gente tem uma oferta de trabalho. Se você for pegar no geral as pessoas que estão desempregadas, né, ou as pessoas que não estão procurando emprego, que deveriam ser consideradas desempregadas, que são pessoas que têm saúde, que são pessoas que estão na idade de trabalhar e não estão procurando emprego, essas pessoas deveriam ser consideradas desempregadas, né? Porque se a pessoa ela tá na idade de trabalhar, ela tem saúde e ela não está procurando emprego, por que ela não está procurando emprego? Alguém está bancando ela? Está recebendo auxílio? Então essa pessoa, ela deveria ser considerada desempregada, né? Essa pessoa deveria ser considerada desempregada. Aqui no Brasil ela não é considerada desempregada. E aí a gente tem uma oferta muito grande de vaga de emprego no Brasil. Principalmente o nosso programa é gravado no sul. O nosso programa, eu sou do sul do país. O nosso programa, aqui no sul, pessoal, a gente tem muita vaga de emprego aberta. Por que que as pessoas não estão procurando emprego? Porque muitas delas recebem auxílio. Mas todo mundo sabe que quem recebe auxílio pode trabalhar. Sim, quem recebe auxílio pode trabalhar. Só que essas pessoas que recebem auxílio, elas ficam com medo delas começarem a trabalhar e acontecer alguma coisa, elas perderem o auxílio. E segundo, elas vão para a informalidade. Em vez dela trabalhar a semana inteira batendo cartão, ela vai fazer lá bico 2, 3 vezes na semana, mais o auxílio dela vai dar mais do que ela ganharia como CLT. Entendeu? E essa pessoa, ela não tem vontade de sair da onde ela tá, da zona de conforto. Por isso que eu falo, não existe plano de auxílio que ajude as pessoas. O maior câncer do Brasil, um dos maiores cânceres do Brasil em relação à nossa economia é esse tal de auxílio. Ninguém deveria receber auxílio.
não deveria ter. Ai, mas os mais pobres, os miseráveis, não sei o que, bababá. Se a gente não tivesse a carga tributária que a gente tem, se a gente não tivesse as bolas de corrente que a gente tem nas nossas pernas, a gente não passaria pelo que a gente tá passando, tá? E outra coisa, quanto mais você dá pra pessoa, menos vontade de fazer a pessoa tem. Pode pegar os países que são os países mais com menos proteção em relação a emprego, a trabalho. E aí quando eu falo proteção, não é insegurança jurídica, é falta de proteção. Segurança jurídica é outra coisa. Segurança jurídica é você acordar uma coisa com a pessoa, chegar lá na frente do juiz, o juiz decidir totalmente ao contrário do que diz a lei. Isso é insegurança jurídica. Eu tô falando proteção. Cara, eu te contrato nos Estados Unidos. Eu te contrato, você vem trabalhar pra mim. Se amanhã eu não quiser que você venha mais, eu pago o que eu devo pra você e acabou. Eu não tenho que ficar dando indenização, sei que você não vai entrar contra mim. 95% das ações trabalhistas do planeta, segundo alguns estudos, tá? Estão no Brasil. 95%. E aí eu vou contar um caso aqui pra você, uma anedota de uma cliente minha, que eu conversei essa semana da consultoria. A gente precisa mexer no time de vendas dela, a gente precisa estruturar o time de vendas dela. Ela tem mais ou menos lá 15 vendedoras e a gente precisava mandar 7 embora para recontratar, porque elas não estão performando, elas não estão participando da plataforma, não estão fazendo. E sabe por que a gente não consegue fazer isso? Porque ela não tem condição financeira de mandar as vendedoras embora. Ou seja, as vendedoras não produzem, a produtividade é muito baixa, elas estão ali só para receber salário, elas não se esforçam, elas de repente querem sair do trabalho, estão esperando ela ser mandada embora também, que elas também não estão erradas, elas estão jogando o jogo, aquilo que eu sempre falo para vocês. E a minha gestora, a minha mentorada lá, que faz parte da plataforma, ela não pode mandar essas 7 vendedoras embora porque ela não tem dinheiro para mandar embora. O que acontece? Olha só, a produtividade da loja dela cai lá embaixo. A produtividade dessas 7 vendedoras cai lá embaixo. E o ganho dessas 7 vendedoras, que poderiam estar em outro emprego, ganhando mais, fazendo uma coisa que elas gostam, elas também estão travadas ali porque elas não querem pedir a conta para poder receber os direitos dela, e elas poderiam ir em outro lugar ganhando mais, então todo mundo perde. Quando você começa a querer proteger demais, todo mundo perde. E é isso que acontece com o auxílio no Brasil. Por que só 3% da população brasileira hoje está exposta ao mercado de capital? Por que você acha isso? Por quê? Porque a gente tem um Estado que cuida das pessoas. Pra que eu vou ficar me estudando no mercado, sendo que eu tô pagando meu INSS, vou ter aposentadoria? Se eu não conseguir me aposentar, eu vou ter auxílio. Né? O governo vai me premiar se eu for um medíocre. Entendeu? E outra coisa, pessoal, que eu não tô falando mal desse governo, do governo anterior, né? É o sistema que é feito. Todo governo que entra, ele vai jogar esse jogo. A culpa não é do governo que tá entrando. Tá? Principalmente quando a gente fala do executivo, né? A culpa é lá, é do legislativo, é da Câmara dos Deputados e do Senado que não muda as regras. E não vai mudar, porque isso é bom pra eles. Tá bom, pessoal? Me estendi bastante aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui pra gente poder conversar um pouquinho mais, tá? Tem mais matéria aqui no nosso relatório de investimento. Eu vou passar bem rapidinho pra vocês agora, porque já tá quase estourando meu tempo, como sempre, né? O relatório do varejo, tá? O nosso relatório do varejo, vou passar aqui pra vocês. Esse aqui é o outro relatório que a gente manda também, relatório do varejo de 15 páginas, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o nosso relatório do varejo, vou passar algumas informações aqui pra vocês, tá bom? Começando o ano bem aí, pessoal, ó, expansão por franquias no interior. Lingerie Mineira, LEDs Íntima, empresa familiar de Goiás, está migrando do modelo de fabricação própria para o de franquias, tá? Projetando 34 milhões de faturamento em 2026 e vai inaugurar dezenas de novas lojas nos próximos anos, tá? A projeção de expansão delas aqui nos próximos anos, tá, pessoal? 18 franquias, ela já estava 18 lojas próprias até 2025, 70 funcionários, tá? E a meta é dobrar a rede de franquia de faturamento e a projeção de 34 milhões, tá? Essa empresa, ela atua no mercado B e C. Então a gente vê que tem muita gente aí investindo no nosso país, tá? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos pegar alguma outra informação aqui. Outlets, promoções e tendência em alta, tá? Varejo de moda tem cada vez mais adotado o formato outlet em shoppings. Em 2024 e 2025, o modelo de outlet cresceu 25%, tá? No 2024. O Catarina Fashion Outlet, que é em São Paulo, tem mais de 300 lojas de moda, esporte, beleza, com descontos. Eventos itinerantes como Exagerado, que é no Espírito Santo e São Paulo, oferecem até 90% de desconto em produtos de marcas, tá, pessoal? Isso aqui é uma grande tendência. E quem que tá trabalhando com essas lojas, tá? Com esse tipo de produto que tá vindo? A Nike, Adidas,
Fila, Puma e outros players aí, tá? Vamos lá, vamos pegar um pouquinho aqui do mercado aqui, tá? Vamos lá, Academia de Bem-Estar. Smart Fit atinge 2.000 unidades, pessoal. A maior rede de academia do Brasil acabou de atingir 2.000 unidades. Eles têm uma projeção aí de mais 346 academias aqui, aberturas para 2027 e uma unidade no Marrocos, tá, pessoal? Então a gente está vendo aí que o mercado ele deu uma retraída, o mercado de varejo, mas os gestores estão começando a expandir novamente. Tá bom, pessoal? Então esse aqui é o nosso relatório. Passei só 2 informações para vocês. A gente tem muito mais informação dentro do nosso relatório. Entra lá na nossa comunidade, no Resenha de Mercado. WhatsApp 45 30 37 24 33 para você participar lá da nossa comunidade e receber todos os relatórios. Vamos lá, pessoal. Vamos para as notícias que eu separei para vocês aqui do programa Resenha de Mercado desta semana. Vamos começar, como sempre, aqui a gente vai falar um pouquinho de Brasil, né? Boletim Focus aponta alta da inflação e mantém Selic em 2026. Estimativa para o IPCA em 2026, né? Que é a nossa taxa de inflação, subiu de 4,05 para 4,06. Lembrando, tá, pessoal? A nossa meta de inflação é 3%. Aí o Brasil cria aquela jabuticaba, né? Que a gente tem uma banda de 50% para cima e 50% para baixo, que é uma coisa ridícula, tá? Então, para mim, o Brasil não bateu meta, tá? Enquanto a projeção para 2025 caiu pela 8ª semana consecutiva, tá? E a gente teve um fechamento aí. O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central na segunda-feira, né? Eles divulgam toda segunda-feira isso aqui, indicou uma leve alta na expectativa da inflação para 2026, apesar do novo recuo da projeção de 2025. Estimativa para o IPCA 2026, né? 4,5, tá, pessoal? E aí, ó, o que acontece, pessoal? Para os anos seguintes, a mediana para 2027 segue estável, 3,80. Há 9 semanas a projeção para 2028 estava em 3,50. Esse ano de eleição, pessoal, eu não acredito que isso vai acontecer, tá, pessoal? Sinceridade para você, se acontecer tudo que está acontecendo aqui, eu acredito, tá? Eu acredito que a inflação vai subir porque o governo não tá freando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Notícia aqui, JP Morgan revisa projeções para ações da Axia, né? Copel, Auren e Engie. Analistas cortaram preço-alvo para os ativos Axia, Auren e Copel, mas mantiveram recomendação para os papéis, né, pessoal? A Axia é a antiga Eletrobras, né? Então o JP Morgan aqui ele está cortando o preço-alvo, mas mantendo a projeção aí de compra das empresas, tá, pessoal? Essas empresas vêm performando muito bem, tá? Essas empresas vêm performando muito bem, são empresas aí perenes, né? Empresas de energia. Até comenta aqui se você tem, tá? Eu tenho Copel na minha carteira, eu tenho Copel, Engie e Taesa, eu tenho na minha carteira, tá, pessoal? Não é recomendação, tá bom? Então, só para passar aqui para vocês, o banco ele tinha um preço-alvo de R$ 67,00 para a Axia, né? E agora ele baixou para 55. Essa Axia 3, tá? Axia 6, que deve ser o papel Unity lá, que deve ter PNON dentro, tá? Era 74, ele baixou para 61. Auren, de 13 baixou para 12,30. Engie, 28, eles aumentaram, na verdade, o preço-alvo aqui para 31, né, pessoal? Na verdade, preço-alvo novo aqui. Na verdade baixou para 28, tá? Ficou 28. E Copel 14 para 14,50, tá? A Copel está sendo cotada aí a 19,40, pessoal, né? Então, me diz aí se você tem essas ações, dá uma olhadinha na tua carteira, ver como que elas estão, né? Eu não vendo, pode cortar preço, pode não cortar preço, eu não vendo porque no longo prazo eu sei que essas empresas vão sempre subir. Tá bom, pessoal? Outra notícia bem interessante aqui, FedEx, tá? Tá dando tchau para o Brasil, né? A FedEx, o grupo está saindo do Brasil, né? Eles chegaram no Brasil aqui, se eu não me engano, em 1989, não lembro aqui, 1983, não lembro aqui, 1989, foi mais ou menos nessa época aí dos anos 90,
a FedEx está saindo do mercado de entregas do Brasil. Eles falaram que ainda vão continuar com as entregas internacionais, tá? Mas não vai mais fazer entrega interna aqui no Brasil. E aqui, vamos lá, essa notícia eu quero comentar com vocês, pessoal. Eu recebi bastante perguntas, principalmente no privado em relação a isso aí. Caso Master, influenciadores dizem que receberam proposta para criticar o BC. Essa aqui, pessoal, é uma matéria, deixa eu voltar aqui. Essa aqui é uma matéria, tá, da CNN. E o que essa matéria fala, pessoal? Essa matéria fala que vários influenciadores de direita disseram que receberam uma proposta para falar mal do Banco Central, né, e criticar aí o fechamento, né, do Banco Master. Vamos lá. O que eu quero falar para vocês aqui? Eu não quero falar de nada disso, tá? Eu não quero falar de nada disso. Gente, uma coisa que a gente tem que entender, tá? Em certas proporções, e essas pessoas são muito parecidas com as pessoas da esquerda. A maioria tá ali para ganhar dinheiro, tá? A maioria ali tá para ganhar like. É como a política. Ah, meu deputado de direita, o Congresso é de direita, por que a gente não faz nada? Quem manda é o Congresso. Então, a maioria tá cuidando do seu lá. Não tô falando que é certo, não tô falando que é errado. Cada um, nesse mundo, cada um com seu papel. Cada um cuida do seu. E aí tiveram alguns influenciadores que falaram que realmente receberam, colocaram a boca no trombone e falaram que aquilo era um absurdo. E teve muito de cara de direita que recebeu. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Qual que é o mérito que eu quero entrar aqui pra vocês? Que é aquilo que eu falo pra vocês desde o primeiro dia que eu comecei a falar de finança aqui na internet. E um dos motivos de eu ter começado a falar de finanças aqui na internet, um dos motivos foi de mostrar para vocês que vocês não têm que ficar escutando cegamente o que as pessoas estão falando. Claro que um dos motivos principais também foi grana, a gente está aqui trabalhando, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Então, mas um dos motivos foi esse, pessoal. E eu falo muito para vocês isso. Eu trago muito case aqui para vocês. Pessoal, tomem cuidado. Ah, mas eu tenho um cara que eu gosto e eu confio. Não confie em ninguém. Pegue as informações, estude essas informações, crie o teu modo de processar as coisas. E isso leva um tempo para você tomar atitude. É muito mais fácil para o ser humano comprar as coisas prontas. Por quê? Porque o cérebro é feito para poupar energia. E se você pega uma coisa pronta, você não precisa quebrar a tua cabeça. E a gente tem tendência de sempre estar escutando aquilo que tem viés de confirmação para nós. Por exemplo, se eu sou um cara conservador, eu vou adorar escutar coisa conservadora e vou odiar, passar mal de ficar escutando coisa que não é conservadora. Mas a gente precisa fazer esse contraste. O que eu quero dizer com vocês isso? Que muitos desses caras que falam sobre investimento, que cara que eles estão mentindo. E eu falo aqui para vocês, tá? A realidade, quem tá ao meu redor sabe disso, de um cara que vive o mercado, tá? De um cara que vive o mercado há 15 anos. E que está no mercado de venda há mais de 25, eu vou fazer 26 anos. Pessoal, a maioria das vezes que eu tive resultado positivo no mercado financeiro foi quando eu fiz totalmente ao contrário do que os investidores estavam falando, do que os influenciadores estavam falando. Tá? Toda vez que eu vou tomar uma decisão, geralmente essa decisão é contrária àquilo que os caras estão falando na internet. Então, tome muito cuidado. Aprenda a investir. Escute, mas vai atrás. Crie a tua forma, o teu modo de processar as coisas. É isso que a gente faz lá dentro da academia do Resenha de Mercado. É isso que a gente faz lá. Lá eu não vou falar compra isso, compra aquilo, compra aquilo. Eu vou mostrar pra você, ó. Ação é isso, reach é isso, longo prazo é isso, curto prazo é isso. Agora, senta a tua bunda na cadeira, estuda e faz aquilo que você tem que fazer. Você tem que fazer. Ah, mas eu não tenho tempo, eu preciso ter um gestor pra gerir meu patrimônio, porque eu tenho um monte de empresa, não sei o quê. Show de bola, show de bola. Só que você tem que saber o que o teu gestor tá fazendo. Lembra os escândalos o ano passado de várias corretoras aí, que teve gente que perdeu o patrimônio da vida inteira, teve cara que perdeu mais de 20 milhões de reais? Então, você tem que saber aonde que quem está sendo delegado por você fazer as coisas, aonde ele está colocando o teu dinheiro. É igual quando você tem uma empresa, você contrata um gerente. Hoje você tem que saber o que o teu gerente faz. Porque senão, como que você vai fazer o acompanhamento? Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. Se o cara ganhou dinheiro, se o cara não ganhou dinheiro, gente, isso aí faz parte do jogo. Se você acha que isso não acontecia, você é muito
inocente, tá? Outra notícia aqui, Trump quer pegar agora a Groenlândia, né? Tá falando de pegar a Groenlândia depois da Venezuela, estão falando da Groenlândia. Outra coisa muito interessante aqui, já chegando quase no finalzinho do nosso programa aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da Alphabet, né? A Alphabet, que é a dona do Google, né? Google, YouTube, tem nuvem também, né? O Android, né? Que todo mundo usa nos celulares aí, faz parte da Alphabet. E a Alphabet, hoje que tem uma linha de táxi autônoma já operando nos Estados Unidos, trabalha muito forte a parte de inteligência artificial na medicina, acabou de ultrapassar a Apple e assume o posto da segunda maior empresa mais valiosa do planeta. Pessoal, essa aqui foi a ação que mais performou na minha carteira em 2025. Eu tenho ação da Alphabet mais ou menos uns 4 anos, tá? É a ação que eu tô tendo maior resultado, pessoal. Não é recomendação. Altas ações da Google refletem o avanço de inteligência artificial enquanto Apple enfrenta atraso e ceticismo no mercado. Pessoal, os gestores estão falando aí que, e a gente vê isso, né, que a Apple acabou parando no tempo, tá? A Alphabet superou a Apple no valor de mercado na quarta-feira, dia 7, pela primeira vez desde 2019, impulsionado pelo desempenho de ações e pelo avanço da empresa no mercado de inteligência artificial. A controladora do Google encerrou o pregão com a capitalização de 3,8 trilhões de dólares, tá? Uma alta superior a 2%. Ela só fica atrás hoje da Nvidia, que tá com valuation aí de 4,6 trilhões de reais, pessoal. E aqui fala um pouquinho mais da matéria, entra lá na academia, a gente mandou lá, tá? Porque realmente a Google hoje é a empresa que tá tendo o maior resultado em inteligência artificial. Gemini também evoluiu bastante, então a Google tende a subir. E a empresa tem caixa, e se você for pegar os indicadores dela, eu vou trazer aqui para vocês nos próximos dias aí, os indicadores delas não, principalmente da Alphabet, não tá muito alto, porque ela tá tendo, a ação tá subindo, mas ela tá tendo um resultado muito bom. Tá bom, pessoal? Tinha mais notícias, eu vou deixar pra semana que vem aqui. Quero agradecer a participação de vocês. Quero desejar pra vocês um resto de semana abençoado. Não se esqueça, o programa sai na íntegra agora aqui e toda segunda-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify sai esse programa na íntegra também para você rever ele, compartilhar, né? E se você quer ser o nosso patrocinador, entre em contato com o comercial da rádio ou entre em contato com o comercial do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, o nosso WhatsApp 45 30 37 24 33. E se você quiser entrar na nossa academia também, fazer parte da nossa comunidade, pessoal, entra em qualquer rede social aí, manda um DM lá para nós ou no WhatsApp 45 30 37 24 33. Pessoal, vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço, até a próxima e valeu!